Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu estou muito feliz nessa noite, mas muito mesmo, porque Deus tem falado conosco nesses últimos cultos. E essa semana, enquanto eu orava e preparava a palavra para hoje, e eu confesso que eu relutei. Eu ia ministrar uma palavra sobre sonhos. Eu ia ministrar uma palavra diferente dos sonhos de José, que a gente está tão acostumado a escutar, Laís. Só que aí o Espírito Santo falou: não, vai continuar falando sobre Paulo, continuar falando sobre o poder do Evangelho. E aí eu me lembrei de uma palavra que nós ministramos ano passado, aqui no nosso culto de jovens, e mais ou menos nós vamos ministrar essa palavra novamente aqui. Mais ou menos por quê? Porque todas as vezes que Deus nos entrega algo a partir da palavra de Deus, pode ser no mesmo livro, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, mas é diferente, não é, Lucas? É diferente, a palavra de Deus sempre renova. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor renova a cada manhã. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, na minha versão diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem estado conosco durante todo o dia de hoje. E o Senhor quem nos trouxe aqui nesse culto para louvar a Ti, para Te adorar e para nesse momento escutar a Tua palavra. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo me conduzindo nessa noite, que eu seja o menor dessa casa e que a palavra de Deus possa entrar em cada coração nessa noite, Pai. Que possamos sair daqui, ó Pai, cheios, ó Pai, do Espírito Santo de Deus, cheios, ó Pai, do poder de Deus, e bem pequeno, Pai, do nosso achismo, bem pequeno, ó Pai, da forma como que a gente acha que deve ser, porque nós sabemos que o Senhor tem os melhores planos para a nossa vida. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Você conhece um texto em Romanos capítulo 12, que vai falar: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 8, no versículo 1 e 2, também diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se você ver lá na Bíblia, tem Espírito com a letra E maiúscula, para referir ao Espírito Santo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem está falando aqui, esses textos aqui, aonde nós lemos, é exatamente o apóstolo Paulo. Só que quando ele fala isso daqui, é algo que ninguém contou para ele, Beto. É algo que ele viveu, que ele teve a experiência, que ele teve vivência com isso. E aí ele então está o quê? Está escrevendo. E isso faz parte de quê? É o poder transformador do Evangelho na vida de uma pessoa. Quando o poder transformador do Evangelho, ele entra na vida de alguém, tem poder para transformar. Lembra que nós falamos nos cultos passados sobre Efésios, aonde Paulo escreve aos Efésios e ele estava preso. Mesmo preso, ele continua escrevendo, ele continua pregando,
ele continua ensinando, ou seja, algo que aconteceu com ele aqui, na conversão dele em Atos, até aquela época, ou seja, até o último dia da vida dele, porque se você for ler a história de Paulo, quando ele está no caminho para ser decapitado, ele está pregando a palavra, ele está adorando a Deus. A maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém, na minha vida, na sua vida, quando se torna um cristão, é não viver coisas novas através do poder do Evangelho. Eu e você, quando nós nos tornamos cristãos, nós temos que viver coisas novas, porque é isso que Deus tem para a gente, é isso que o Espírito Santo tem para a gente. A única garantia que eu e você, nós temos quando nós encontramos com Jesus, é a nossa vida transformada. Porque se não for disso, não adianta. É melhor a gente viver a vida sem ter Jesus. Mas quando nós decidimos encontrar Jesus, quando nós decidimos aceitar Jesus como nosso suficiente Salvador, nós precisamos ter a nossa vida transformada. Nós precisamos ter a nossa vida inteiramente transformada. Na Bíblia, todos os homens que encontraram com Jesus, eles tiveram as suas vidas inteiramente transformadas. As suas escolhas mudaram, os seus caminhos mudaram, a sua forma de falar mudou, começaram a ter outras prioridades. Ei, qual a sua prioridade? Qual é a sua prioridade diante do Evangelho de Cristo? Na Bíblia, as pessoas que encontraram com Jesus mudaram o estilo de vida, mudaram a forma de pensar. Quando você olha para os discípulos, não, pensa comigo, olha que coisa mais louca. Jesus chamando os discípulos e eles aceitando a seguir a um Cristo que eles não conheciam, Rafaela. Fala se isso não é o poder transformador do Evangelho. Eles deixaram o trabalho, deixaram as suas traias de pescas, deixaram até famílias para seguir a um Jesus que eles de fato não conheciam. Uma coisa é eu falar para você, vamos ali, e você me conhece e acredita em mim, acredita na nossa amizade e nós vamos. Agora outra coisa é eu chegar para você sem você antes ter uma experiência, um contato comigo, e eu te falar para você ir, você vai pensar duas vezes, não é isso? Antes de ir. Mas com Jesus foi diferente. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus, porque os discípulos, eles acreditavam que o que estava por vir, que aquilo que ainda eles não experimentou ali naquele momento, eles compreenderam que eles tinham que renunciar tudo para seguir a Cristo, acreditando no amanhã com Jesus. Aleluia. Eu tenho certeza que o dia que você falou o seguinte: eu quero seguir a Jesus, eu quero servir a esse Cristo de verdade, você teve que renunciar a alguma coisa. A vida do cristão precisa ser o quê? De renúncias. Eu não sei o que você vai renunciar a partir de hoje, mas eu vim aqui profetizar na sua vida que você vai sair daqui em nome de Jesus, renunciando aquilo que não pertence a Deus na sua vida, aquilo que não pertence em você, porque Deus tem coisas novas para você. Você vai sair daqui dizendo: não quero esse mal mais, não quero esse pecado mais, não quero mais essa carga no meu ombro. Aleluia. Ele morreu e levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Para que você está carregando isso aí no seu ombro? Não precisa disso. Aleluia, Jesus. Os discípulos renunciaram e acreditaram, porque esse é o poder do Evangelho. E é o poder que aparentemente, quando você olha, quando você aceita, quando você dá o passo de fé e entra, parece que não vai te dar nada.
Mas eu vim aqui nessa noite dizer que esse poder do Evangelho, que se chama Jesus Cristo, Ele pode te dar tudo em abundância, porque as coisas de Deus para a sua vida são agradáveis, são boas, são perfeitas, é na graça dEle para você, aleluia. Agora observe, quando Paulo escreve isso daqui, sobre o poder do Evangelho, Paulo escreve, vocês sabem que não era Paulo, antes era Saulo, nós dizemos isso aqui. E lá no versículo 1 do capítulo 9 de Atos, vai dizer assim, gente, olha isso daqui. Eu até peguei uma versão diferente da minha Bíblia, vou ler a versão que está aqui no tablet. Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças, respirando, Pamela, o ato dele respirar já era uma ameaça. Paulo ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para ir às sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Ele chamava os discípulos de Jesus de seita. Seja homens ou mulheres, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Saulo era de uma família influente, nascida em Tarso. Ele foi criado ali aos pés de Gamaliel, um grande estudioso da época. Estudou nas melhores universidades da época. Saulo tinha cidadania romana e ele tinha influência tanto com os hebreus como os romanos. E ele entrava ali em Jerusalém para falar aos judeus, para buscar os judeus e trazê-los preso para Roma. E Saulo era um homem difícil de lidar. Se vocês acham que o pastor Neto é difícil de lidar, é que vocês não conheceram Saulo. Saulo era um homem terrível, tenebroso, as pessoas tinham medo dele. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 7, versículo 58, no dia do apedrejamento de Estevão, quando eles apedrejaram Estevão, quando eles batiam em Estevão, eles arrancaram as capas, as roupas de Estevão e jogaram aos pés de um jovem. Quem era esse jovem? Saulo. Era Saulo que estava lá, assistindo tudo, batendo palma, achando bom, porque estava apedrejando, perseguindo um cristão. No começo do capítulo 9 aqui de Atos, se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber que Saulo ele está montado a um cavalo e ele está indo em direção a Jerusalém. E aí a sua ambição é tão grande de prender os cristãos, de matar os cristãos. E às vezes eu fico me perguntando aqui nessa parte, quantos de nós às vezes olhamos para um, olhamos para outro e dizemos assim, esse aí não vai dar em nada. Esse aí é um Saulo. Esse aí só sabe falar mal de crente, só sabe falar mal dos cristãos. E a gente não acredita que o poder do Evangelho tem condição de entrar e de transformar a vida da pessoa. Saulo era uma dessas pessoas. Saulo era uma dessas pessoas que perseguia, e ele tinha um fanatismo, e ele colocou na cabeça dele, o foco dele era o quê? Era perseguir os cristãos, era matar os cristãos. E aí no versículo 15, no mesmo capítulo 9 de Atos, vai dizer o seguinte: disse-lhe Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor, Deus, Ele, através de uma visão, diz essa passagem para Ananias. Ananias, tem uma pessoa que eu estou direcionando para ir, ele vai encontrar com você, você vai saber quem que é, porque eu estou levando ele até você, e eu tenho um plano para a vida desse homem.
A Bíblia vai dizer que Ananias fala assim: mas Saulo, aquele homem perigoso. Sim, Ananias, é esse. Aquele homem que ninguém dá nada para ele, eu tenho um plano para a vida dele. Será que alguém algum dia falou para você que você não ia chegar a lugar nenhum? Às vezes algum dia você escutou que você não iria conquistar o que você tem hoje. Às vezes, se você escuta isso hoje ainda, em nome de Jesus, isso aqui nessa noite vai ser quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. Porque não são falácias humanas, não são conversas alheias, nada vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa e através de você, na vida das outras pessoas. Aleluia! Nós jamais vamos suportar o que temos que suportar até passar pelo poder transformador do Evangelho. Você jamais vai suportar o que você tem que suportar até você passar pelo poder transformador do Evangelho. E o Evangelho, esse poder, ele precisa ser impregnado em nós. Precisa pegar em nós isso aqui. Nós precisamos ser impactados por esse poder. Mas vamos lá, o que acontece então com Saulo? E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe quando o poder transformador do Evangelho começa a mudar a minha vida? Sabe quando o poder transformador do Evangelho começa a mudar a sua vida? Sabe quando Deus, quando o poder de Deus começa a mudar o seu coração, a mudar a sua história, mudar a sua forma de viver? É quando Ele nos confronta nos nossos caminhos. É quando você é confrontado nos seus ideais. É quando você é confrontado no seu achismo, naquilo que você acha que é bom pelas suas forças humanas. É quando a gente está em cima do cavalo e a gente cai com a boca no chão, e aquilo que estamos fazendo não é nada certo, porque Deus nos encontrou. O verdadeiro poder do Evangelho, ele é encontrado em nós, quando nós estamos diante de uma situação que nós não temos mais controle. Foi o que aconteceu justamente com Saulo. Saulo, ele estava cego de convicção que o que ele estava fazendo era certo. Ele estava convicto, ele estava com foco em perseguir os cristãos, em matar os cristãos, e na cabeça dele era aquilo que era certo. Mas de repente o Espírito Santo de Deus derrubou ele no chão, o Senhor visitou ele e ele caiu em si. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus te derrube no chão, que você caia com a cara no chão, que você caia com a boca na poeira, que você chore, que você urre, que você faça aquilo que você nunca fez, pedindo não só perdão para Deus, mas pedindo a salvação da sua alma, pedindo para que esse poder transformador do Evangelho que está na palavra de Deus possa te encontrar de verdade. E que seja através de nós, que não seja através de uma queda como Saulo, mas que seja em nós, que seja produzido em nós um arrependimento tão profundo que nós possamos dizer a Deus: é só o Senhor que consegue mudar a história da minha vida. Preste atenção nisso daqui. Você jamais vai provar o verdadeiro poder do Evangelho até permitir que o Senhor te confronte nos seus caminhos. Nós jamais vamos provar o verdadeiro poder da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, até nós permitirmos que o Senhor nos confronte nos nossos caminhos.
Enquanto eu e você continuarmos seguindo o caminho, acreditando nos nossos passos, na nossa força, nós não receberemos esse poder do Evangelho. Nós não receberemos a visitação do Espírito Santo na nossa vida. Saulo tinha ideias, ele era convicto do que ele queria fazer. Saulo, ele tinha revolta na vida dele sobre os crentes, ele queria simplesmente perseguir os cristãos, matar os cristãos com as suas próprias mãos, mas quando o poder de Deus encontra com ele, quando o poder de Deus encontrar com você, é algo sobrenatural na sua vida. E eu vou te falar uma coisa, nós temos orado, temos um grupo de oração exclusivo dos jovens que tem orado por batismo com o Espírito Santo, por poder de Deus, não só lá no acampamento, mas aqui nos nossos cultos. Quando você vir à igreja na quarta, no domingo, nós temos orado para que jovens sejam cheios do Espírito Santo de Deus nessa geração, aleluia. E você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque é somente com o Espírito Santo de Deus que nós conseguimos vencer as nossas guerras. É somente com o Espírito Santo de Deus que nós conseguimos vencer as vontades da nossa carne. O que tinha dentro de Saulo era uma vontade da carne dele, de saciar aquilo que fazia bem para ele. Mas o poder do Evangelho encontrou com ele. E quando o poder do Evangelho nos encontra, não há argumento para a gente, não há força, as nossas fortalezas caem, não dá mais para a gente viver debaixo das nossas opiniões próprias, mas é debaixo da palavra de Deus. Quando nós estamos diante de caminhos que são criados por nós mesmos, e nós temos esses caminhos interrompidos, às vezes colocamos a culpa em Satanás, não é isso? E o coitado está lá, né? No fundo do poço, no fundo do buraco, não está nem mexendo com você. Sabe de uma coisa? É Deus interrompendo o seu caminho. É Deus interrompendo o seu traçado, o seu trajeto. É Deus te parando, é Deus dizendo para você: eu estou te parando hoje, eu estou colocando um limite na sua vida hoje. Sabe por quê? Porque eu não vou te usar nos seus caminhos, mas eu vou te trazer para os meus caminhos. É isso que o Espírito Santo de Deus está te dizendo. Ele não quer te usar nos teus caminhos, da sua forma, do seu jeito. Ele quer te trazer para os caminhos dele, do jeito dele, da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida, aleluia. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso, que tem a melhor vontade sobre a sua vida, aleluia. O poder transformador do Evangelho começa quando tudo está planejado na sua vida, e aí sai fora do seu planejamento. Quando tudo está escrito na sua vida, quando a sua agenda está perfeita, quando a sua conta bancária está azul, quando o seu carro está cheio de combustível, quando a sua casa está em paz. O poder transformador do Evangelho, ele começa quando você está focado nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas benéfices. E aí o Espírito Santo de Deus vem para te visitar. Quando você está lá confortável no seu sofá, aí o poder de Deus vem confrontar você. Ou você acha que está nesse mundo só de passagem? Você acha que você disse: eu aceito a Cristo e está tudo bem com você? Você acha que você decidiu seguir a esse Evangelho? Você acha que decidiu seguir os princípios da palavra de Deus e está tudo certo? Está tudo ok? O poder transformador do Evangelho, ele começa quando você está em cima do cavalo, galopando, marchando, um cavalo top que tem lá na fazenda do Beto. Chega, ó. Bonitão. Né, Gesiel?
E aí você acha que nada vai te parar. Aí o Espírito Santo de Deus te visita. E é isso que o Evangelho faz com a gente. É isso que o Evangelho que está aqui na palavra de Deus faz com a gente. O Evangelho não começa na nossa elevação, mas sim a partir da nossa queda do cavalo. A partir da queda dos nossos orgulhos, das nossas ideias, das nossas teimosias, das nossas vontades próprias. E não demonize, viu? Não demonize o que Deus está fazendo na sua vida. Não coloque a culpa no diabo, como eu já disse aqui, daquilo que Deus está separando você. Porque Deus procura homens e mulheres para serem instrumentos na mão dEle. E Ele decidiu que você vai ser um instrumento. Se você não quiser, eu vou profetizar do mesmo jeito. Você será um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes não precisa estar aqui louvando, pregando, mas aí no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho, você será um instrumento nas mãos de Deus. Porque é isso que o poder do Evangelho tem que fazer com a gente. E é o poder o quê? Que na maioria das vezes vai nos confrontar no nosso caminho. E esse é o poder transformador que vai nos mostrar que nós não somos nada. Eu disse isso aqui há 2 cultos passados. Você não vale nada. Mas eu gosto de vocês. Eu não valho nada. Sem Deus, nós não somos nada. E com o Espírito Santo de Deus ainda na nossa vida, algo transformador vai acontecer todos os dias. Logo depois que Saulo tem essa experiência com Deus, que o Senhor visita ele, logo depois que Deus confronta ele nesse caminho, Deus leva Saulo a depender das outras pessoas. Aquele homem que era egoísta, aquele homem que era impietoso, que não gostava de depender de ninguém, a Bíblia diz que algumas pessoas levam ele até onde Ananias está esperando ele. Saulo então ele está cego, e isso aqui para mim é a parte mais linda dessa história, e eu começo a encerrar. O homem que tinha fúria, que tinha raiva, ele foi conduzido pela cidade, sendo levado pelas mãos de outras pessoas. Quem está pegando na sua mão? Você está pegando na mão de quem? Quem está do seu lado, andando com você? Para onde essas pessoas estão te levando? Ou para onde você está levando essas pessoas? Sabe de uma coisa que eu aprendo aqui? Tem vezes que Deus, Ele nos tira a visão natural para nos trazer uma visão espiritual. Saulo está cego aqui, sendo levado por outras pessoas. E aí você às vezes está até com essas amizades, com essas pessoas, sem saber para onde está indo muitas das vezes. Ou você vem para a igreja, orando, buscando, mas sem entender o que está acontecendo. Você chega num culto como esse, você chega num ambiente de oração, ora, adora, louva, mas não está entendendo nada. Ah, pastor, eu estou indo para o trabalho, estou indo orando, estou andando ali, buscando em Deus, mas parece que eu não estou tendo forças. Às vezes nós estamos como Saulo, cegos naturalmente, e Deus, Ele faz isso com nós. Às vezes nos cega naturalmente para enxergar o espiritual, e o poder do Evangelho, ele tem capacidade de fazer isso, fazer com que eu e você dependemos, de Deus. Deus cegou Saulo porque Ele sabia que se não cegasse Saulo, não ia ser uma transformação na vida dele. Saulo precisava depender de outras pessoas, precisava de ter uma experiência mais profunda. E o poder do Evangelho faz com que a gente não só dependa de Deus, como também possamos depender das outras pessoas. Pega na mão do lado das pessoas, de alguém que está do seu lado aí e fala assim: eu dependo de você.
Pega na mão. Vanessa, tem uma moça atrás de você. Pega na mão dela e fala assim: eu dependo de você. Ei, nós dependemos um do outro para o caminho da salvação. Nós dependemos um do outro para viver essa palavra, esse evangelho de Deus. Aleluia! Nós dependemos um do outro. Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes alguém já te perguntou: e aí, está tudo bem? E você fala assim: não, estou só por Deus. Assim que é bom. É dependendo mesmo só por Deus. E Saulo, ele estava dessa forma. Ele estava dizendo que a dependência dele dali para frente era só por Deus. E Deus ainda colocou outras pessoas no caminho dele para levar ele o que? Adiante. Nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor tem me cegado diante de algumas coisas. O Senhor tem certeza que tem te cegado diante de algumas situações da sua vida. Tem te cegado para você não enxergar nada. Às vezes entra aqui, sai aqui. Não está sabendo de nada. Não quero nem saber, tem raiva de quem sabe. Isso são sintomas que o poder do Evangelho está entrando no seu coração, entrando na sua vida. São sintomas que a palavra de Deus está apossando de você. Saulo então agora ele está sendo conduzido em meio à escuridão. E o plano de Deus é justamente isso, que ele continue não enxergando nada. O plano de Deus é que ele passa a depender somente dele. E aí lá no versículo 17 vai dizer que Ananias, o Senhor diz para Ananias que está enviando Saulo, que está levando Saulo lá para ele. E ele precisa orar pela vida de Saulo, profetizar para a vida de Saulo, expulsar o demônio de Saulo. Quando Ananias fica sabendo, eu já disse isso aqui, que é Saulo, ele fica muito preocupado, pois ele sabia quem era Saulo, mas o poder transformador entrou na vida de Saulo. E quando entra na vida de alguém, as pessoas mudam. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa. E impondo as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo. Gente, quem chama o outro de irmão é só crente. É só crente. Irmão, minha irmã é só crente. Para a tradução dizer que irmão, é porque Ananias entendeu o que Deus já tinha dito a ele. Ananias entendeu o propósito que tinha na vida de Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheios do Espírito Santo de Deus. Eu já disse e vou repetir, a minha oração é para que o Senhor nos deixe cego. A minha oração é para que o Senhor nos deixe cego. E se não for para ser cheio do Espírito Santo, que nós continuamos sem enxergar. Nos deixa cegos, Senhor. Se nós não formos para ir para o trabalho cheios do Espírito Santo. Se não formos para inundar a nossa casa com o Espírito Santo. Tampe os nossos olhos para não enxergar nada. Coloque como Paulo umas escamas nos nossos olhos. A Bíblia vai dizer que quando Ananias coloca as mãos sobre Saulo, caiu as escamas dos olhos dele. E quando caiu as escamas dos olhos dele, ele foi o quê? Foi cheio do Espírito Santo de Deus. Muito mais do que ver, igreja, muito mais do que enxergar, jovem. O que vale a pena é nós termos o Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia vai dizer que quando Saulo, ele abre os olhos, ou seja, ele caiu do cavalo, ele foi ali recebido pelo Senhor, mas quando ele abre os olhos, ele não enxergava. É como se tivesse escamas mesmo, tampando a visão dele. Então eu entendo que não foi o globo ocular dele lá, que ficou tampado lá, cego. Não foi isso não. Foi o Senhor que cegou ele, que colocou as escamas. Mas quando ele encontra Ananias
E quando Ananias ora, ele é cheio do Espírito Santo e as escamas caem ao chão. Todas as vezes que eu e você sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós teremos uma visão natural diferente daquela que nós tínhamos antes de ser cheio do Espírito Santo de Deus. A minha oração nessa noite é que o poder do Senhor, Ele possa te confrontar no seu caminho. O poder de Deus transformador do Evangelho possa fazer com que você realmente possa depender dEle e também das pessoas que estão do seu lado, que vá para o mesmo caminho. Qual caminho, pastor? É o caminho de Jesus, o caminho da salvação. Você precisa entender que esse mesmo Espírito Santo que trouxe vida de volta a Saulo, transformando ele no novo homem, é o mesmo Espírito Santo que pode transformar a sua vida hoje. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo novo se fez. E essa é uma promessa de Deus para a sua vida. É uma promessa de Deus para a sua casa. E pode ser que Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para te dar uma nova visão. Uma visão daquilo que você não conseguiu enxergar ainda aos seus olhos nus, aos seus olhos naturais. É uma visão que você só vai enxergar através do Espírito Santo de Deus. O louvor pode voltar. Nós só estaremos prontos para ver de fato quando nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos cegos, quando você está cego, você ainda precisa de ajuda. Você ainda precisa ser impactado por esse poder transformador. Que nessa noite você possa escolher o poder do Evangelho visitar a sua vida. Que você possa descobrir o poder transformador do Evangelho. Às vezes a sua caminhada está difícil. Às vezes você olha assim e diz: Pastor Neto, está difícil prosseguir, está difícil caminhar. Mas existe um poder nessa noite que pode te ajudar, aleluia. Existe um poder nessa noite que você vai descobrir que tem capacidade de te visitar, capacidade de te dar forças para continuar a sua caminhada. Existe um poder transformador. Paulo, ele se tornou no maior apóstolo, maior ainda do que Jesus, do que os discípulos de Jesus. Paulo, ele transformou naquilo que ele fazia, prendendo o povo de Deus, matando o povo de Deus. Ele transformou num resgatador de almas para o reino de Deus. Depois de Jesus, foi a pessoa que mais sofreu. Nem os discípulos sofreram tanto como o apóstolo Paulo. A Bíblia nos mostra, nos deixa claro isso. Ninguém viajou como Paulo, pregando nas suas viagens missionárias, pregando o Evangelho. Ninguém. Paulo foi o maior pregador do Evangelho. E às vezes você está aí de braços cruzados, acreditando que não tem jeito na sua vida. E eu vim te dizer nessa noite: tem jeito sim para a sua vida. Tem jeito sim para a sua história. Tem jeito sim para a sua casa. Um homem que estava prestes a ser decapitado no corredor da morte, e ele escreve lá em Filipenses: alegrei-vos no Senhor. Você pode se colocar de pé nessa noite? Não é a igreja Vida Nova, não é a Assembleia de Deus, não é a Quadrangular, não é. Não é nenhuma placa de igreja, não é nenhum movimento, nada disso, nada disso. Entenda uma coisa, é o poder transformador do Evangelho na sua vida. Não é o pastor Neto aqui, não é o louvor aqui que vai transformar a sua história. Não.
não é a experiência que você vai viver no acampamento, é o poder transformador do Evangelho que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. Esse mesmo poder que visitou a vida de Paulo, ele está aqui nessa noite para visitar você, para entrar dentro do seu coração, para entrar dentro de você, fazer morada na sua casa. Eu queria te convidar nessa noite para encerrar esse culto aqui na frente. Saia do seu lugar, eu quero orar com você aqui na frente. Enquanto o louvor cante, eu quero te convidar para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Pode vir, pode chegar bem mais aqui na frente para o pessoal vir também. Você precisa aceitar que o que vai transformar a sua história é a palavra de Deus. Você precisa aceitar que esse poder transformador do Evangelho, ele tem condição de mudar toda a história da sua vida. A sua história não vai ser transformada quando você casar. A sua história não vai ser transformada quando você receber uma promoção de trabalho, uma gratificação. Não. A sua história não vai ser transformada quando você conquistar a sua casa própria, conquistar o seu bem, a sua moto, o seu carro, não sei qual o seu sonho. A sua história, às vezes até por isso que Deus não deixou a gente falar sobre o sonho hoje. A sua história não será transformada quando você realizar os seus sonhos pessoais, mas a sua história será transformada quando os sonhos de Deus se apropriar de você e quando a palavra de Deus estiver viva na sua vida. Este é o poder transformador do Evangelho. Esse é o poder transformador do Evangelho. Paulo, em Coríntios, ele quase já à beira de ser morto, de ser decapitado, um dos últimos livros que ele vai escrevendo, ele diz assim: nós porém não recebemos o Espírito do mundo. Aleluia, Jesus. Queria pedir para os voluntários ficarem atentos, os intercessores ficarem orando. Nós não receberemos o Espírito do mundo. Ei, eu e você, nós não fomos criados para esse mundo. Nós não receberemos o espírito maligno que se apossa, que se apodera desse mundo. O Espírito de Deus, ele se apoderou de você e ele tem sim domínio sobre a sua vida. Aleluia! Nós não receberemos o espírito desse mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Aleluia! Ei, deixa eu te contar uma coisa: a salvação, ela é de graça. Nós não merecemos ser salvos, mas ela é de graça, a partir do momento que eu e você tivemos acesso a Jesus Cristo, a partir do momento que eu e você decidimos nos arrepender dos nossos pecados, buscando esse poder do Espírito Santo de Deus, nós estamos dizendo: eu quero ser salvo em Jesus Cristo. Aleluia! E essa noite é uma noite de confirmação na sua vida. Se você ainda não está acreditando que você foi escolhido para ser salvo por Deus, eu vim aqui te dizer: você é salvo e lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia! Porque você faz parte do Espírito de Deus. Paulo continua dizendo: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você.
E tem muita gente que está lá na academia achando que o seu templo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E aqui Paulo não está falando de saúde. Ei, lá na academia você está malhando é para a sua saúde, não é para alimentar o seu Espírito Santo. Para de postar que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E tem que puxar ferro para isso. A sua vida, o seu corpo é santuário de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus, para viver o poder transformador do Evangelho. A sua saúde você cuida com o nutricionista, o seu corpo você cuida com a academia e pode continuar, mas a sua vida, o seu interior, a sua alma, o seu espírito é templo do Espírito Santo e você precisa cuidar buscando a Deus. Para terminar, Paulo ainda vai dizer: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês não são donos de si mesmos. O Espírito Santo é dono da sua vida. O louvor pode cantar. O Espírito Santo é dono da sua vida. Eu vou repetir de novo porque isso está entrando dentro do seu coração. O Espírito Santo é dono da sua vida. O Espírito Santo quer que você seja cheio do poder de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo quer que você seja inundado dessa glória. Você pode orar, você pode cantar, vai falando com Deus, aleluia, 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 aleluia. Vocês foram comprados por um alto preço. O que era lucro já tem, mas tem valor. Nós Eu fomos fui comprados por um alto preço. Aleluia, aleluia. A luz me encontrou. A luz vai brilhar sobre a sua vida, já está brilhando. E agora eu posso viver. Você vai passar a enxergar, vai passar a viver coisas novas. Ah, Jesus. A vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais vai te satisfazer se não for a presença de Deus. Eu coloquei os meus olhos em Ti, Espírito Santo de Deus, nada mais me satisfaz. Santo de Deus, vai passeando. Espírito Santo de Deus, vai visitando. uma vez que eu coloquei Os
chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa, o meu Pai me leva pra Hoje só você e eu desfrutamos do momento de novo meu O poder transformador do Evangelho mudou a vida de Paulo. E a última coisa que esse poder transformador fez foi transformar Saulo em Paulo para ser um pregador, para ser um embaixador do reino dos céus. E a Bíblia vai dizer que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Eu preciso fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui que ainda não conhece a Cristo, que quer aceitar Jesus como Salvador e ser como Paulo para pregar essa palavra de Deus? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou os seus pecados para Jesus Cristo e quer confessar nessa noite e dizer: eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus? Às vezes você não disse isso ainda. Ontem eu pregava num culto e eu disse, como testemunho, eu fui criado na igreja, nasci no lar cristão, mas eu lembro como se fosse hoje, com 8 anos de idade, num culto do Ministério Infantil, quando fez o apelo, a tia perguntou se tinha alguma criança que queria aceitar o Jesus. Eu levantei a minha mão e eu nunca mais esqueci daquele dia. E por mais que eu fui criado na igreja, nasci em um lar cristão, eu ainda não tinha decidido seguir a Jesus. E com 8 anos de idade eu decidi: eu quero esse Jesus na minha vida. Você quer esse Jesus da sua vida? Às vezes você está sem forças para lutar as suas guerras. Às vezes você está sem forças para lutar as suas batalhas. E Deus está te dizendo hoje: vem para os meus caminhos, vem para o meu lado, que eu quero vencer as guerras suas. Você não precisa lutar sozinho. Aí do seu lugar, se tem alguém, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se tem alguém aí, não estou te dizendo para você ser crente da Vila Nova, não estou dizendo para você ser crente de alguma igreja, estou dizendo para você receber Jesus no seu coração, receber Jesus na sua casa. O poder transformador do Evangelho vai mudar a sua história. A partir de hoje, se você não se considerava ainda, eu profetizo na sua vida: você é sim o embaixador do reino dos céus. E aonde você for, você vai levar a sua palavra, a palavra de Deus. Aonde você for, você vai pregar esse Jesus. Pode voltar para o seu lugar, adorando a esse Deus. Aleluia, Jesus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus.